Sempre ouve-se sobre o que é poluição e de como é de nosso dever combatê-la. E sempre se ouve muito também sobre o que são os grandes poluentes e de quão danosos eles são. Mas ouve-se pouco sobre os pequenos poluentes e do dano que eles causam assim aos poucos, mas ao longo do tempo. E são sobre esses poluentes que falaremos. Para começar, nós falaremos dos POPs, poluentes orgânicos persistentes. Esses poluentes, eles existem em degradação química, fotolítica e biológica. Eles são de origem essencialmente antropogênica e são resíduos que estão sempre associados à utilização de compostos químicos, ou seja, não são naturais do planeta. Outros compostos, como os dioxinas e furanos, são formados involuntariamente a partir de processos de combustão. E os POPs, eles também possuem baixa solubilidade na água, mas alta solubilidade nos lípidos, ou seja, eles têm como principal consequência a sua acumulação nos tecidos adiposos. Então, por mais que seja uma emissão pequena, não em grande quantidade, eles acumulam no teu corpo nas tuas células adiposas. E essa característica, aliada à persistência, que é o intervalo de tempo que um composto fica inalterado no ambiente antes de ser degradado em outros compostos mais simples, potencializa a periculosidade dele ao nível da cadeia alimentar e, consequentemente, os riscos de exposição dos consumidores de topo aumentam também, como é o caso dos homens, que está no topo. E a sua semivolatilidade favorece o aparecimento dos POPs em fase gasosa e a sua absorção em partículas atmosféricas, o que facilita o transporte aéreo por longas distâncias. Fase, as medidas de controle do POPs, produtos orgânicos permanentes, são listados 12 compostos químicos em 3 categorias. A lista inclui 8 peticidas: aldrina, clordano, dieldrina e andrina, heptacloro, mirex, toxano e DDT. Também 2 produtos industriais, o PCBs e o hexaclorobenzeno, este também pode ser usado como peticida, e 2 subprodutos involuntários de processo de industriação de combustão, que é as dioxinas e os furanos. A aldrina, assim como os outros, ela é transportada através de gotículas pelo vento, muitas vezes atravessando o solo e chegando até os lençóis freáticos. Mas a gente não precisa ir tão longe assim. Um lago próximo, que é usado por animais e pela população, também pode ser contaminado. Os poluentes agrícolas já foram citados. E quanto aos poluentes urbanos? Aqui na região sul do país, a contaminação é crescente por conta do crescimento industrial. Não exatamente o crescimento industrial, mas sim os poluentes liberados por essas indústrias. E dentro desses poluentes temos sobre a reciclagem de baterias. Os metais são separados do plástico para a reutilização dos materiais na cadeia produtiva. Em países de baixa e média renda, o crescimento da indústria automobilística aumenta a demanda por chumbo e a reciclagem dessas baterias acaba se tornando também uma grande indústria. Quando a fiscalização ambiental, por sua vez, acaba se tornando ineficiente, essa demanda acaba sendo suprida por usinas de reciclagem informais, onde é comum que as baterias chumbo ácidas serem quebradas usando machados ou martelos, e a fundição dos componentes metálicos ocorre em locais abertos. Daí, não tendo regulamentação, esse tipo de atividade libera chumbo no meio ambiente e acaba contaminando o solo, os lençóis freáticos e também a população, que consome alimentos contaminados por ele. Emissões atmosféricas podem conter chumbo, pó e dióxido de carbono, além de finas partículas de arsênio, antimônio, cádmio, cobre e mercúrio. Nos processos de fundição sem a fiscalização da poluição, emissões atmosféricas podem chegar até 30 kg de chumbo por tonelada métrica de chumbo produzido. Como se não bastasse, substâncias tóxicas podem ser encontradas na água perto de fábricas de fundição, como os lagos, rios, nos lençóis freáticos ou qualquer tipo de poça encontrada ao redor. Eu vou falar sobre mineração e processamento de minérios. Quando um minério ele é extraído, ele é transportado para uma instalação onde ele vai ser processado, lavado e depois separado para obtenção dos minerais. Depois disso, ele vai para uma etapa chamada refino de fundição,
ou algum outro tipo de acabamento. Essa etapa, ela exige vários produtos químicos e ela tem como resultado vários rejeitos contaminados que acabam sendo tóxicos para nós. Então esse é o nosso grande problema. Pois se essa mineradora ela é clandestina ou se ela não segue a legislação, ela vai acabar jogando esses rejeitos tóxicos no meio ambiente. E você acha que a água, antes de chegar na sua casa, ela irá ser tratada adequadamente para esse tipo de poluição? Nos lixões irregulares são encontrados lixos domésticos, pilhas, resíduos agrícolas, restos industriais e hospitalares. O que com isso acaba ocorrendo a poluição do solo, lençóis freáticos e da população. O principal poluidor dos lençóis freáticos é o chorume. Por conter algumas substâncias solúveis, ele escorre e alcança superfícies hídricas. E além dele ser uma substância orgânica, ele contém alguns metais pesados, como o cádmio, o manganês, o chumbo, o cobre e o zinco. Temos a contaminação em parques industriais, locais com infraestrutura geralmente construída pelos governos. Geralmente é causada pela falta de tecnologia e infraestrutura adequadas para o tratamento de resíduos ou controle da poluição. Emissões de poluentes no ar, contaminação das águas superficiais e dos aquíferos são os principais problemas encontrados em propriedades mal geridas e controladas. O resultado dessa poluição aquática já conhecemos. Rios e lagoas espumosos com um cheiro nada agradável. Vida aquática altamente prejudicada. Vida humana altamente prejudicada.